15 minutos, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, senhor Francisco. Estamos aqui no programa Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece. E como é a missão do nosso programa, trazer pessoas, capacitadas, pela qual a Santa Cruz não conhece. E estamos aqui, o senhor Francisco já fez uma boa introdução a respeito. Estamos aqui com um engenheiro e empresário, da construção civil, o senhor Marcelo Garcia. Que o senhor Marcelo Garcia, além de trabalhar, ter uma empresa direto na construção civil, ele vem acompanhando, e eu também venho o acompanhando, desde o início, quando começou o calçadão, quando começou essa que a gente vem falando, que aquilo ali, para mim, não servia ser chamado de calçadão, porque calçadão não se cruza carros no meio de pessoas. Então estamos aqui com nada mais nada menos um especialista daí da construção para nos falar a respeito. Ele que vem acompanhando desde o início, já temos mais de 2 anos, essa construção e até agora não ficou pronta, Então quero saudar o nosso convidado, agradecer antecipadamente, que a gente sabe que é uma pessoa que tem uma agenda sempre cheia, sempre está envolvido em construção, ele se dedica às lives a até explicar detalhes de tijolos, detalhes de construção, detalhes que no fim a gente vê que realmente tem relevância. E ele está aqui. É um prazer tê-lo conosco. Ele faz parte da Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece. E queira se apresentar, por gentileza, colega e amigo agora, E sinta-se à vontade na Rádio Cidade. Bom dia, Altemir. Bom dia, Francisco. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Eu acompanho todos os domingos aí, sempre que eu posso, Então, meu chimarrão os domingos de manhã acompanhando a rádio de vocês. Parabéns pelo trabalho, pelo digamos assim, pela excelente iniciativa de trazer, pessoas aqui. Eu sou realmente, eu me sinto privilegiado, não sou muito conhecido, nem natural da cidade sou, mas me sinto mesmo agradecido por estar aqui. E também obrigado para as pessoas que estão nos assistindo, e as pessoas que me acompanham na rede social também. Um abraço e um carinho especial. Bom, Altemir, eu me chamo, para quem não me conhece, eu me chamo Marcelo I Garcia, Eu não sou natural de Santa Cruz, sou natural de Pelotas. Eu formei na antiga Federal em 1988, tenho 54 anos, tá? Importante que eu contar a história, se vocês vão dizer que a história é longa, eu tenho 54 anos, então tenho mais de meio século de idade. E saí de Pelotas, fiz uma ligeira passagem por Santa Catarina, fui a Passo Fundo, a Erechim, onde comecei minha formação, uma segunda formação lá, E finalzinho da faculdade de mecânica, eu fui convidado, fiz um processo seletivo para Santa Cruz do Sul, para Souza Cruz. Tive o privilégio de passar no processo, na época era complicado, era bem difícil mesmo para engenharia. Fui aprovado e comecei vim transferido para cá em 1991, finalzinho de 91, nesse 92 comecei a trabalhar como coordenador de engenharia na cidade. Tive o prazer de viajar aí 12 cidades, 5 estados, Fiquei enclausurado, digamos assim, dentro da empresa durante 15 anos, a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida, tenho orgulho de dizer. Saí para cuidar do meu negócio depois disso, Então, de lá para cá eu tenho atuado, tinha uma metalúrgica e a construtora, depois optei por continuar com a construtora, que eu acho que, embora a minha área seja mecânica, eu, como coordenador de engenharia, nós trabalhamos muito e a gente tem parceiros aí na construção civil. Eu lecionei também, lecionei nessa área durante 2 anos na FURC, em Rio Grande, viajava toda sexta-feira, e que me habilita aí para discutir bastante coisa com relação a isso. A minha empresa tem especializado nos últimos 10 anos aí em licitações, Nós trabalhamos exclusivamente com licitações,
Conheço todo o processo. Dificilmente alguma coisa de licitação eu não passei, né? Desde análise da documentação até a assinatura do termo de entrega da obra. Então, eu não sou expert no assunto, mas tenho grandes conhecimentos. Eu acho que dificilmente alguém passou por tantas fases dentro de contratos licitatórios como nós, né? Fiz obras aí para a Receita Federal, para a Justiça Federal, Exército, né? Nós focamos muito no governo federal nos últimos anos. E mais recentemente obras em Gramado e Canela. Nunca fiz obra em Santa Cruz do Sul, tá? Então não sou muito conhecido aqui, né, até pelos colegas, porque eu nunca me dediquei a fazer obras em Santa Cruz. Sempre evitei. A minha cidade é um lugar onde eu tenho que descansar. Eu venho para descansar, eu venho para curtir meu filho, eu venho para curtir minha moradia, né? Então eu acho que isso é mais importante, né? A qualidade de vida. Alguns dizem que eu tenho boa saúde para a minha idade, né? Mas é porque isso, eu respeito o trabalho e respeito o meu lazer também, né? E faço isso com os meus funcionários, tá? Não ligo para eles no final de semana, também não exijo que não me liguem. Uma breve apresentação, até porque eu não sou da cidade, moro há 30 anos aqui, né? Então é mais ou menos isso. Deixa eu fazer a primeira pergunta para ele, considerando que eu sou técnico em licitações, ele tem experiência de licitações e é engenheiro, tendo como base a obra do calçadão, né? Do calçadão, que na verdade, como já disse o Altemir, não é um calçadão, é uma redução de vias com um trânsito no meio, na verdade, com passagem para veículos, né? 1 a 1 mesmo que seja, mas o verdadeiro calçadão é somente para pedestres, sim, em que você pode ficar à vontade. Então, na verdade, seria um estreitamento de vias que a administração pública municipal de Santa Cruz do Sul chama de calçadão. Doutor, considerando o tipo de obra e o montante do valor empenhado ou destinado na dotação orçamentária para a execução da obra, acredito eu que ela tenha sido feita na modalidade de concorrência pública. Sim. Deve ter sido, sim, concorrência pública pelo valor e pelo tipo da obra. No seu entender, e por já ter participado várias vezes de concorrência pública para efetuar serviços para grandes empresas e municípios também, o que deve ter acontecido com referência ao vencedor do certame, a empresa que ganhou a concorrência, por ter cotado com certeza o menor preço, né, para a execução da obra? O que deve ter acontecido no meio de tudo isso para a obra estar paralisada e o município ter contratado um novo prestador com base no que certamente deve ter dito o edital, uma das cláusulas, lembrando que o edital é soberano, né, em um processo de licitação. No seu entender, a empresa não cumpriu com os prazos, a empresa viu que o preço cotado não lhe daria condições de concluir a obra, não conseguiu concluir dentro do tempo. O que deve ter acontecido? Ou tudo isso daqui a pouco pode ter sido motivo? Francisco, sim. Eu não sei se eu tenho essa permissão, mas é uma história um pouco longa, né? Seria importante. Conta tudo. Não, eu sou especialista no calçadão. Sim. Tá? Ninguém conhece mais o calçadão do que eu. Olha, isso é importante. Então estamos aqui, com a pessoa certa aqui. Então eu duvido que alguém conheça mais aquela obra do calçadão que eu. Importante, nós não podemos falar sobre isso e tu estás aqui, a gente tem que falar de uma pessoa muito importante que se chama João Capiberibe, né? Parece redundante, mas não é. João Capiberibe foi o prefeito na cidadezinha não, a capital do Amapá, Macapá. Em 1988 ele era o presidente e ele horrorizou todos os prefeitos do Brasil inteiro, todos os outros 5.600 prefeitos, a fazer o primeiro portal de transparência. Ele simplesmente botou na frente da prefeitura uma placa onde ele colocava as receitas e as despesas do município. João Capiberibe foi o primeiro prefeito a
elaborar um portal de transparência. O painel dele. O painel ele colocou lá e lá ele era atualizado Com as mensalmente. dotações de cada secretaria conforme ia gastando. Conforme ia gastando, atualizado mensalmente. Ele tocou horror. Esse cara, eu não sei como é que ele está vivo ainda, porque isso horrorizou os prefeitos Sim. a nível Brasil, né? Em 1995 ele foi eleito, digamos assim, merecidamente governador do estado, né? Passou a vereador, de prefeito a governador, e foi o primeiro, né, nas primeiras, digamos assim, os primeiros passos da internet a fazer uma prestação de contas pela internet. Por que eu estou dizendo isso? Em 2002, já no Senado, olha como ele foi no Senado, ele lançou a lei de transparência, 131, né, que obrigava todos da administração municipal, estadual e federal a prestarem contas de suas despesas e receitas. Porque essas informações, né, em 2009, tá? Em 2009 isso foi promulgado pelo presidente Lula. Veja só, o Lula, né? Essa lei passou a valer. Então todos os prefeitos, todos, inclusive o nosso, todos, né, foram obrigados daí então a prestarem contas, né, para a população. A população tem que entender que essas informações estão lá à disposição. Só que a rede de desinformação, a partir daí os prefeitos e as administrações começaram a virar uma rede de desinformação. O que eu fiz foi nada mais, tá, do que me indignar com a situação da Floriano, né, na época. E eu fui buscar essas informações, tá? E o motivo pelo qual, daí eu não estou fugindo do assunto, sim, tá? sim. O motivo que fez com que eu me irritasse profundamente, até tira as crianças da TV, porque às vezes eu posso falar merda, né? Se eu falar alguma merda aí, tira as crianças da coisa. Você falou de política, eu me irrito muito quando eu falo de política, porque eu acho uma covardia, né? Então, a rede de desinformação entrou em ação, né? Para que as pessoas não tenham acesso fácil. Não é fácil pesquisar no portal de transparência. Não. Existe uma legislação, né? Bom, tu sabe disso, estou com outro especialista aqui, né? Mais do que eu, talvez, né? De licitações, eu conheço caso a caso, né? Mas com certeza tu conhece todo o trâmite. Isso gerou uma rede de desinformação, mas as informações estão lá. Esse seu João Capiberibe, ele pode se aposentar. Ele deu uma maior colaboração para o país, que foi obrigar que todo mundo preste contas, né? Bom, eu vim numa passagem pela cidade aqui há 2 anos atrás e fui numa padaria bem meia pandemia, tá? Cheguei na pandemia, na padaria tinha uma senhora, uma menina, e me entraram 3 fiscais da pandemia, prefeito na época, os fiscais, tá? 2 fiscais com colete, não sei por que eles andavam com colete, prova de bala. E eu fiquei na prova de bala, né? Com toda a arrogância, né, do mundo. E eu na padaria, entrei na padaria, uma senhora, se ela assistir essa programação, ela vai ver, ela vai lembrar, estava uma senhora, uma atendente, e me entraram 3 fiscais com toda a arrogância possível, numa caminhonete, uma S10 nova, paga por mim, paga por ti, paga por ti. E eles entraram com aquilo tudo, eu achei estranho, achei até que era a polícia, né? Não eram os fiscais do Covid, né? Que haviam uma denúncia na padaria. Eu entrei, fiquei de pé esperando e fiquei olhando, né? E eles começaram a falar com toda a arrogância com a mulher disse, não, a gente está tudo certo, moço. A mulher ficou até, se sentiu coagida, né? E aí eu olhei e perguntei para ele, tia, tu precisa ser mal educado, assim. Tu não pode ser educado, é uma senhora e uma menina, né? Aí a moça que estava com eles, olhou para mim, a fiscal. Ela olhou para mim assim, ficou parado, o senhor tem que manter uma distância de mim, porque eu estava perto dela, né? Eu disse, graças a Deus, né? Que bom. Graças a Deus que eu tenho que manter distância de ti, eu acho. E eu fiquei parado, né? Fiquei olhando aquela cena ali. Eles acharam, né? Eu fiquei parado. E na época, foi bem março, assim, no comecinho de março, né? Bem nos primeiros dias, assim. Eu fiquei parado olhando para assistir aquela cena para ver, né? Se eles iam atirar na mulher, porque eu achei que eles iam atirar na mulher se o álcool não fosse 70%, né? Gente, eu não vou estender muito nisso que me irrita, né? Mas assim, ó, eu fiquei profundamente irritado com isso. Muito, profundamente irritado. Achei uma covardia. Eu não estava fazendo obra na cidade, estava aqui no passeio. E eu resolvi olhar na Floriano, né? E vi que eles tinham arrancado ali aquele primeiro trecho na Floriano, lá no Corinthians. E eu olhei que não tinha placa de obra, né? Não tinha placa de obra, não tinha container, não tinha identificação, não tinha o responsável técnico, não tinha nada. Eu digo, pô, se eles se dispõem a nos fiscalizar, por que nós não podemos fazer essa fiscalização?
E aí eu resolvi pegar essa bronca para mim. Fui no portal de transparência e fui analisar toda a situação desse contrato. Esse contrato ele foi feito em março, né? Foi assinado em março e foi paralisado em função da pandemia, justo, né? E com 8 meses de execução. A obra na época era estimada em 4 milhões. Qualquer pessoa da engenharia, qualquer um de nós que trabalha com engenharia, sabe que não se faz 4 milhões em 8 meses. Não importa o que seja na rua, não se faz. Dá mais 5 quadras. Eu olhei e já vi que aquilo não ia terminar em 8 meses. E o prazo de término era em novembro. E eles tinham recém arrancado ali. Eu tenho vários amigos naquela quadra ali. Amigos mesmo, amigos de muitos anos, né? E eles com a quadra toda arrancada e ninguém trabalhando, entende? Ninguém estava trabalhando. Peguei o processo todo e fui no portal de transparência e comecei a documentar. E fiz uma live. No dia 25 de julho eu fiz uma live mostrando os cronogramas, o projeto, a atividade, o que era. E aí então eu descobri que os comerciantes da Floriano não haviam sido consultados para aquilo ali. Nunca foram consultados para aquele projeto, né? E a minha live deu muita audiência, deu bastante repercussão na época, né? Foi julho, essa live julho e agosto, onde eu mostrei o atraso, eu mostrei que a empresa não estava cumprindo o cronograma na época. Visivelmente falta de recursos, porque eles não tinham uma betoneira, eles estavam trabalhando, virando massa ali, né? Então... Mostrou o passo a passo. Mostrei o passo a passo, uma live bem longa, essa live inclusive se encontra no Ministério Público, né? Em julho, não recordo as datas, tem tudo registrado lá, a prefeitura, a empresa foi lá e rasgou aquele trecho ali entre a 28 e a Borges. Simplesmente passou a máquina ali e arrancou tudo. Aquela obra e paralisou tudo ali. E mexendo na outra quadra que já estava atrasada. Visivelmente, né, desorganizada e sem recursos para fazer nada. Sim. Bom, aquilo, eu me irritei tanto com aquilo. Se eu me irritar, vocês me parem, tá? Porque aquilo passou 30 dias, passou 40 dias e nada. Ninguém mexia naquilo ali. Aí eu tomei a iniciativa de registrar diariamente. Tem mais de 80 vídeos meus no Ministério Público, né? Mostrando o que aconteceu com aquilo ali. Todo dia eu ia lá, filmava. Todo dia eu filmava e mandava pro oficial. Todos os dias eu ia lá, filmava. E normalmente sem notar a evolução. Não tinha ninguém trabalhando. Não tinha ninguém trabalhando, né? Naquele trecho. Daí eu acabei fazendo amizade ali com o pessoal da Floriano, né? E na época nós entramos em campanha, tá? Fui convidado para participar do pleito, né? E acabei entrando na campanha e fizemos um grupo de empresários daquela quadra ali, que era a quadra mais prejudicada. Simplesmente paralisado, né? Fizemos um grupo, pedimos audiência com o prefeito na época, mas era Covid, vocês lembram? Ele estava doentado, ele não recebia ninguém. A vice-prefeita, que hoje é a prefeita, né? Os secretários não nos atendiam, simplesmente não atendiam os comerciantes naquela área, que já vinham sofrendo com a pandemia e vinham sofrendo com a falta de fluxo naquela área. Então, esse março que você fala aí do início foi março de 2020. 2020. Como falei, já faz 2 anos. Não, foi março de 2020. Foi a pandemia. Então tá fechando 2 anos agora em março. 2 anos, tá? E logo em seguida, então os comerciantes daquela quadra, que muitos são meus amigos, tá? Muitos amigos ali, hoje mais amigos ainda, além de ter que arcar com a pandemia, ainda tinham que arcar com largaram uma bomba naquela quadra ali e se dane, tá? E eles ficaram ali sem nem fizeram acesso para clientes, nada assim. Não, rasgaram a quadra, deixaram um trechinho para passar veículos ali, tiraram tudo, as pessoas não foram mais naquela quadra e eles, além de ter a pandemia, ainda tinham a falta de acesso às suas lojas. E ficou abandonado e ninguém dava satisfação, entendeu? Ninguém dava satisfação. Eu comecei a registrar, eu não tenho nenhum receio de dizer isso, tá? Eu fiz um abaixo-assinado dos comerciantes daquela quadra e fui no Ministério Público e encaminhei o processo. Né? Fez a denúncia. Eu fiz a denúncia, encaminhei o processo e pedindo, pelo amor de Deus, que reconstituísse aquela quadra, pelo menos, que repusessem os bloqueios para que o fluxo voltasse e que para as pessoas que estavam no meio da pandemia, pelo menos, logo em seguida abriram as restrições, começaram a abrir as lojas, mas eles não tinham, né? Tinha muito fiscal, tinha licitação para fiscal, tinha mais. Um dia eu vi um edital lá que tinha licitação para 40 fiscais. Como é que tem 40 fiscais para fiscalizar álcool gel?
E não tem fiscal para fiscalizar uma obra de 4 milhões. Não tinha placa. Eles botaram a placa na frente da prefeitura depois que eu falei. Porque para um processo licitatório, tu sabe muito bem, né, Francisco? A empresa tem que ter. A empresa tem que ter, apresentar. Primeira etapa, tá lá na planilha. Tá lá na planilha. Envelope do número 1. Envelope número 1, tá lá na planilha, ó. Tem que... Envelope da habilitação. É o envelope da planilha, onde diz o que tem que colocar. Sim. Primeira etapa, placa da obra. A empresa estava trabalhando e não tinha placa da obra. Isso aí, eu quando prestei serviço para o governo federal, se eu não botasse placa, eu nem entrava na obra. Não vi container, tá ali o container e o valor do container, tá? E o desembolso disso, para te olhar, tu tem que achar lá adiante. E o desembolso disso havia sido feito. E eu não vi placa e não vi container, que é a primeira etapa. Não tinha nada. Então, quando eu questionei isso, logo apareceu uma placa grande, que está até hoje lá na prefeitura, lá na frente da prefeitura. Mas isso meses depois da obra começar. Não tinha ninguém trabalhando. Registro do engenheiro responsável também? Não, dos dados, né? Sim. Tá os dados da obra, dono da empresa, o valor, a fonte de recursos, tudo isso é a primeira etapa. Tá identificado. Eu cansei de fazer obra que eu chegava lá e o fiscal me dizia a placa. Eu fiz a reconstituição da obra lá de Canela, da Praça de Canela, lá da Igreja de Canela, todo aquele calçamento lá. Eu só entrei na obra quando eu botei a placa e quando eu botei o container. Eles foram lá, fiscalizaram, tá, ok, pode começar. Aqui não. Aqui ele rasgou uma quadra inteira. A justificativa é que alguém mandou. Tá escrito no Ministério, tá escrito no processo. Alguém mandou. Alguém mandou. Aí disseram que foi a Secretaria de Trânsito que disse que era melhor rasgar ali. Eles simplesmente rasgaram e deixaram 3 meses aquela quadra sem nada. E a gente tem a mania de não questionar a história passada, né? As pessoas têm memória curta, né? Isso. Então, assim, rasgaram a quadra, deixaram os comerciantes no prejuízo. Motivo? Não se tinha motivo. E eu digo para vocês isso porque está registrado no Ministério Público. Nós chamamos o dono da empresa, eu participei dessa vez junto com o nosso excelentíssimo promotor aqui. Tá? Não tinha justificativa, é que mandaram... A pergunta foi simples dele, tá? Por que rasgaram a quadra? Por que abriram aquela quadra? Sendo que a outra nem tinha sido terminada. Por que pularam a quadra do coisa, né? Lá na quadra do Corinthians e vieram para a quadra do 28. A justificativa é que a Secretaria comédia. A Secretaria de Trânsito escolheu que deveria fazer isso. Sim, rasgaram e deixaram aberto 3 meses, gente. Unidunité ali. Fizeram Unidunité. Unidunité. A gente tem teorias para que isso foi feito, mas seriam teorias vazias e seria leviandade da minha parte dizer qual é a minha opinião com relação ao prejuízo que foi provocado propositalmente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Estamos falando aqui com o engenheiro Marcelo Garcia, né, especialista em obras e com profundo conhecimento da obra em Comento, né, que nós estamos destacando, que é as obras paralisadas, vamos dizer assim, do calçadão. Tem muito mais especialista que eu, desculpa. Não, mas é especialista em obras, licitações, coisa e tal. Né? A experiência exatamente. Da vida, às vezes é melhor do que... O que eu lhe pergunto é o seguinte, dá para a gente se situar maior aqui. Sim. O prestador de serviço, sim. O vencedor do processo licitatório é uma empresa local ou é de fora? Não. Nessa primeira etapa que nós estamos falando do ano passado, houve uma licitação, um processo licitatório, participaram 2 empresas somente, tá? Porque eu de verdade eu jamais participaria daquilo ali, porque o prazo era muito curto, o prefeito queria provavelmente terminar antes da eleição, né? Havia uma... Ninguém faz, como eu falei lá no começo, não se faz 4 milhões, a gente olha o valor e olha o prazo, nem olha o resto. Colegas meus que me corrigem se eu estiver errado, se tu olha uma obra na rua de 4 milhões, reconstituição da Floriano, 4 milhões em 8 meses, o cara nem faz. Isso. Não entra que não faz. Não faz 4 milhões na rua, com toda aquela dificuldade de árvores, de acesso de elétrica, de hidráulica, em 8 meses. É inviável, né? Quem assumiu a licitação... Praticamente o tempo que tu leva para preparar a cancha, como diz o outro. Não, só para liberações internas dentro da prefeitura, uma documentação de pessoal, já se vão 2 meses, né? Trâmite louco, né? Quem entrou na licitação foram 2 empresas, que uma foi desqualificada e a outra da região de Porto Alegre, eu acho, Porto Alegre, que participou e entrou. Então, na verdade, houve só uma empresa, né?
uma empresa que participou daquela licitação, daquela primeira licitação. Essa empresa ganhou a licitação e a licitação foi num período lá, se eu não me engano foi no final do ano anterior, e se em passados 180 dias do prazo de licitação, se não for assinado o termo de início, a licitação perde a validade, tem que ser feita outra. Em meio a uma pandemia, fazer uma mexida dessas, eu acho que houve uma decisão muito errada da prefeitura de fazer esse processo. Não deveria ter sido feito, porque é óbvio que a empresa que durante a licitação ela tem que se submeter às regras de execução e não ia conseguir. Então eu acho que houve sim uma falha de tudo um pouco, tá? Então, mas a gente sabe como a administração anterior era, como é que as coisas aconteciam, e eu acho que houve uma imposição de que essa obra começasse. Mas eles perderam, né, doutor, a grande oportunidade ali de ter repetido o edital. Eles poderiam ter repetido o edital. Era para ser abortado. Porque, claro, eles devem, acredito eu, que eles devem ter validado o edital com base no artigo 22. Isso. Artigo 22, parágrafo 3º e 7º. O que diz o artigo 22 da Lei 8.666/93? Ele diz no artigo 22, parágrafo 3º, que o órgão público ele é obrigado a convidar no mínimo 3 empresas do ramo pertinente para participar do certame. Isso diz o artigo 3º. O artigo 7, o parágrafo 7 do mesmo artigo 22, ele diz que o município é obrigado a convidar no mínimo 3 empresas do ramo pertinente ao objeto da licitação, porém, as empresas convidadas não são obrigadas a participar e poderão justificar a não participação através de um manifesto desinteresse, que serve como proposta. Sim. Tá? Então, sob pena de prejuízo aos órgãos públicos, o edital pode ser validado mesmo com uma empresa participante, desde que as outras convidadas apresentem um manifesto de desinteresse em papel timbrado, como por exemplo, nós estamos com as negativas, não está em dia, coisa e tal, não temos interesse de participar, agradecemos o convite. Vale como proposta. Eu sou contrário a isso, no meu entender, eu sou contrário a isso. Por quê? Porque daqui a pouco... não estamos dizendo que aconteceu. Sim, senão até acho que não é o caso. Sim. Mas pode haver acordos por aí em que uma empresa, às vezes, que participa em ramos de licitação, ela tem 3 empresas registradas com razão social diferente, CNPJ diferente, dentro do mesmo ramo, e participa com 1, 2, apresenta um manifesto de desinteresse, ou participa com 2, uma com problema para acontecer justamente isso, e aí eu coto o valor que eu quero. Exatamente. Aí eu meto o preço lá para cima e tem que... Quer dizer, então, para não haver uma desconfiança até para o TCU, do Estado mesmo, da União, já que é uma ordem pública, para os auditores, enfim, que vem, sim. O certo seria ter repetido, né? Ter repetido em 30 dias, 45 dias, no caso que é concorrência pública, né? 45 dias, não ter homologado, né? Ter lavrado a ata por insuficiência no número de participação, né? Lavrar direitinho, o processo será reproduzido, abrindo-se o prazo de recurso, que aquela empresa que ficou poderia, também com base no artigo 22, reclamar, mas vamos usar, Mas aí, quer dizer, é uma questão de ter no setor de engenharia da prefeitura, né, profissionais competentes para analisar se o preço cotado é considerado um preço alto ou baixo entre os valores de mercado. O senhor sabe mais do que ninguém, para saber se era vantagem para o município contratar aquela empresa ou não, ou repetir o processo de licitação. Sim. No caso dessa obra, assim, ó, eu peguei toda a documentação, tá? Houve a desqualificação de todas as empresas, tá? Abriu-se o prazo de recurso, uma das empresas não conseguiu se qualificar e a segunda empresa emplacou sozinha, né? Bom, o que eu acho no meu ponto de vista? Eu acho, né? A gente acha, todo mundo acha, né? Mas assim, eu acho, no meu ponto de vista, em meio a uma pandemia, isso jamais deveria ter sido feito, né? É óbvio que isso ia causar prejuízo, é óbvio que isso ia prejudicar quem?
os comerciantes que iam ficar. Além de toda a dificuldade, tiveram todo esse transtorno. Causou muita surpresa quando eles simplesmente rasgaram aquela quadra ali, sem terminar a outra, e a empresa já tinha havido dificuldades. Bom, no processo licitatório, como tu mesmo disseste, né, havia o vencimento, né, haveria o vencimento do início desse processo, da licitação toda, se a empresa não começasse a obra. Mas cabia sim ao setor, não sei se o setor de engenharia ou se o setor de administração, secretaria de administração, ou até onde eu sei, o prefeito tinha superpoderes, né? Era ele que definia isso na época, não vamos ser hipócritas aqui, que Deus o tem, ele faleceu, mas ele é uma pessoa muito difícil de lidar, né? E tanto que nunca nos recebeu, nós montamos, fizemos denúncia no Ministério Público, eu fiz a denúncia, fomos lá, discutimos, pedimos para reconstituir a rua 13 meses com a rua aberta e ninguém dando satisfação dos comerciantes. E pasmem, né? Naquela rua, fiscalização valendo, né? Fiscalização. Isso me irritou muito. As lojas sendo fiscalizadas. As lojas sendo fiscalizadas. Sem condições de faturar. Fiscais, as pessoas abrindo a loja assim, sabe? Que coisa. Abrindo a loja assim, porque o fiscal ia entrar e aquela arrogância toda, eu não tenho nenhum receio de dizer, eu acho que metade dos fiscais não estão mais por aqui. Faltou educação, faltou sensibilidade, faltou empatia, tá? Sim. Das pessoas, alguns não, tá? Não dá para generalizar, né? Para se achar super-heróis, não foram solidários. Não foram solidários, e a gente vendo o pessoal da Floriano ali sofrendo, simplesmente aquela quadra ali, 9 lojas que eu contei fecharam e foram embora. Aquela quadra. 9 lojas. Daquela quadra ali foram fechando, simplesmente. Sim, né? sim. Foram fechando e não tinha mais condições. Aluguéis altos para Aluguéis altos, sem vender, né? E aquela quadra rasgaram durante 3 meses. Né? Quando nós fomos à primeira audiência no Ministério Público, eu estava presente o dono da empresa, né? Nós ficamos surpresos, eu falo, porque eu não estava sozinho, na realidade era eu e o promotor, né? Surpresos em saber que a empresa nunca tinha sido notificada pelo setor jurídico, nunca havia recebido nenhuma notificação pelo jurídico na época, né? Porque o fiscal, gente, eu vou dizer uma coisa do fiscal, os fiscais são colegas, todos, tá? Eles sabem da responsabilidade deles. As pessoas às vezes são injustas com os fiscais de obra, tá? Eu não tenho nenhum fiscal na prefeitura com nenhum tipo de viés político, tá? Eles têm a obrigação deles, eles são responsáveis técnicos pelo contrato, pela execução, eles fazem o trabalho deles, né? Eles notificam a empresa, na época eu tive contato com todos eles, né? Eles notificavam a empresa, porque é o que eles podem fazer, notificam a irregularidade do contrato, eles passam isso para a Secretaria de Administração, que passa para o jurídico. Se o jurídico não disser para eles para a obra, eles têm que continuar fiscalizando e notificando, é só o que eles podiam fazer. Pilhas e pilhas de notificação, sempre um secretário especial, né? Vou falar ele aqui porque não é na rádio, mas assim, uma pessoa nos atendeu muito bem, sempre foi prestativo, fizemos várias reuniões, mas ele não definia nada, quem definia era o prefeito, né? Então tudo que se fazia lá era o prefeito que definia. Essa obra ficou assim, né? Quando a última intervenção do Ministério Público, que nós fomos de novo lá, gente, nós não podem simplesmente continuar fazendo isso, nós precisamos, próximo ao Natal, né? Nós precisamos que a rua seja reconstituída, que a empresa venha e refaça isso para que a gente pelo menos permita o fluxo, né? De carros ali, no final. Estou falando do contrato anterior. Sim. Aí ele começou a obra ali, graças ao Ministério Público ele conseguiu finalizar aquele meio ali onde foram feitas, depois de meses de briga, foi feita aquela rua, só a rua, sem as calçadas, né? Aquela empresa anterior. Após isso, chegamos no ano da eleição, no final do ano da eleição, essa empresa, como já era previsto, no final do ano troca o prefeito, troca de administração, a empresa foi embora. Né? Foi embora no final do ano e deixou-se assim. E em janeiro, a notícia que nós tivemos, aí já estou falando dessa nova gestão, né? Com aquela rua ali pelo menos ficou transitando veículos, mas sem calçadas, né? Né? A prefeitura fez, logo de começo, nessa quadra aí, né? Fez uma ação na primeira semana de janeiro, graças ao novo subsecretário de Planejamento, que saiu hoje, que é uma injustiça, né? Saiu essa semana, o engenheiro Dorli, um dos melhores engenheiros que eu conheci na minha vida e o melhor engenheiro da área pública, tá? Volto a dizer, reitero aqui, SEASC fez uma carta de manifestação sobre isso, uma injustiça que fizeram com ele, tá? Tem que deixar registrado aqui, tá? O engenheiro Dorli era de excelente profissional, uma pessoa com empatia muito grande, que não estava ali por política, estava ali por profissionalismo mesmo, capacidade.
Não tem quem não conheça o Dorli aqui Sim, na área verdade, pública, né? verdade. Então acho que é uma injustiça, não concordo, me solidarizo com o pessoal do SEASC e me solidarizo com todo mundo que está defendendo isso. Bom, feito esse ato, que aconteceu? A primeira coisa que o Dorli fez, primeira semana de janeiro, ele foi lá, fez um mutirão naquela quadra ali e nivelou as ruas, botou todos os buracos que a outra empresa tinha deixado, ele fez ali, botou brita, limpou, fez um mutirão na primeira semana, na nova gestão, para que as pessoas pudessem circular de novo naquela quadra, né? Então, o ano inteiro... Deu uma sobrevida. Deu uma sobrevida, né? E aí foi aberto o processo administrativo, a empresa, logo em seguida a nova gestão encerrou o contrato com a empresa, a empresa anterior. Aí está se discutindo no Ministério Público, eu tenho uma audiência agora no dia 4, né, onde eu vou falar, né, falar só aquilo que está registrado. Sim, sim. E, enfim, esse ano a nova gestão começou bem. Fez um excelente trabalho, formamos um grupo de WhatsApp, que eu estou falando aqui de fato, né? Formamos um grupo de WhatsApp, esse grupo tem até hoje ainda, e esse grupo fomos muito bem recebidos. Começamos a discutir o projeto, coisa que nunca foi feita, né? A nova administração resolveu enxugar, diminuir, evitar, cortou o valor pela metade, tirar excessos e voltou a discutir conosco. Fizemos 3 reuniões com o Dorli, fomos muito bem atendidos, fez assim, uns atendimentos do que ele podia, do que ele não podia, não foi. Eu não tenho comércio, mas eles me elegeram assim como uma pessoa que foi para se intermediar isso junto à prefeitura. Foi tudo muito bem. Muito bem, tá tudo abandonado, mas estava tudo bem, né? Sim. Tá tudo abandonado, mas tá tudo bem, pelo menos está um novo caminho. Fizemos isso, depois de um tempo de reunião, o Dorli disse, olha, encerramos agora, vamos partir para o processo de licitação. Foi, agradeço mais uma vez o Dorli, tá? Saiu das mãos deles, foi para o setor de licitações, foi feito o processo licitatório. Aí demorou, né? Vocês lembram bem que a Gazeta noticiava que vai começar semana que vem, Sempre tinha uma desculpa, sempre tinha uma desculpa, a gente acompanha direto o jornal, né? Chegaram até a usar o argumento que não tinha mão de obra disponível. Santa Cruz. Quando disseram em julho, disseram a obra vai começar semana que vem, aí tocou o horror. Fecharam com a empresa em julho, eu disse, não começa esse ano, gente. Não começa esse ano. A gente conhece o sistema interno. Embora seja valores menores, não começa esse ano. Aí fomos na prefeitura. Não começa. Porque em julho vai começar semana que vem. A obra começou de fato em setembro. A empresa começou a mexer na quadra. Quando a primeira semana nós já percebemos, né, a dificuldade da empresa de pôr material e pôr mão de obra, já de cara assim em setembro. E essa nova empresa local? Essa nova empresa é de fora também, de Porto Alegre. Né? Mas daí nós não estamos mais questionando a empresa, nós estamos questionando a administração. Né? Nós fomos à administração e pedimos. Não fomos, né? A prefeita nunca nos recebeu. Na realidade, nunca ninguém da prefeitura nos recebeu, a não ser o Dorli e o gestor. Tá? O gestor sempre nos recebeu muito bem também até um determinado momento. E nós pedimos, não continua, essa empresa não vai continuar. Seja por mobilização, seja por dificuldade pessoal, seja por dificuldade de material. Em setembro começou a mobilização e nós vimos que nós íamos entrar no Natal de novo com aquela quadra bagunçada. Tem registro disso. Dois natais, 2 finais de ano. 2 finais de ano. Nós registramos, nós temos isso registrado, né? Pedimos audiência com a prefeita que nunca nos recebeu. Né? Os motivos dela nunca nos recebeu, tudo bem. Chegamos a ligar, o secretário disse que esse assunto estava sendo tratado com a secretaria, ótimo, vamos continuar com a secretaria. Quando nós vimos que o andar da carruagem não ia, de novo as empresas daquela quadra iam ter prejuízos, né? Nós chamamos o secretário a participar do nosso grupo, que prontamente entrou no nosso grupo, começou a discutir conosco e ver a aflição, né? Da empresa que não tinha gente, que não tinha material. Não, vamos. Um dia nos chamaram, inclusive, né, de pessoas de uma índole que estavam reclamando. Eu fui lá pedir retratação deles, né? Porque na realidade não pode, né? Acho que nós, pelo menos nós do grupo, nunca agimos com má educação contra ninguém, embora algumas pessoas que não fizessem parte do nosso grupo, né, nós nunca fomos mal educados, nem fomos, né, nós só exigimos aquilo que é de direito, diminuir o prejuízo das empresas. Isso aí aconteceu que nós não fomos recebidos, a obra tocou do jeito. Quando começou ali no começo, nós pedimos, para aqui, gente, não arranca a quadra, não prejudica o pessoal daquela quadra lá.
Não, nós vamos parar, já com essa nova empresa, né? Agora, final de ano, né? E aí disse, não continua aqui, não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós precisamos do mês inteiro de dezembro livre. Não, nós vamos continuar porque nós vamos terminar. Daí não ia de novo, né? De novo. Gente, assim, para não ser redundante, esse processo foi desgastante. Até que um dia nós fizemos uma reunião e nos garantiram que no dia 5 estaria liberado toda a quadra pronta, dia 5 de dezembro. Que não ia ter problema no Natal, de tanto que a gente enchia o saco. Acho que era para calar a nossa boca. Bom, uma parte do nosso grupo ficou em silêncio aguardando isso, porque eu não sendo contra, né? Eu sabia que isso era bem difícil, né? Embora confiasse. Vamos botar 20 pessoas, vamos botar 30 pessoas. E os comerciantes se amargando com prejuízo. Aquela quadra ficou um horror. Era visível, assim, gente. Era visível que se postasse ali em frente ao Antigo União, ou qualquer lugar ali, e olhasse, tu via o fluxo fazendo isso aqui, ó. Assim, ó. Que era impressionante. Agora também na Floriano ali, eu fui dar uma volta de moto esse final de semana ali. Tive que fazer uma volta lá, lá na Tomás Flores. Mas ali na Floriano era visível o pessoal a pé, né? O pessoal vinha a pé e fazia isso aqui assim, tudo impressionante. Nós ficávamos de braço cruzado ali, ou de braço cruzado porque não tinha cliente, né? Sim. E aí o cara fazia assim, ó. Então o fluxo fazia isso aqui. Era impressionante, as pessoas evitaram aquela quadra e esses comerciantes tiveram prejuízo de novo no Natal. Nós recebemos um documento por escrito, onde se garantia, está escrito, está lá, que no dia 5 a quadra estaria terminada e limpa. Está lá, está por escrito esse documento. Tá? Aí tem 3 perguntas aí, até para dar mais subsídios aí para a gente continuar falando sobre o assunto. Primeiramente, lembrando, nós estamos aí com 10h54, faltando 6 minutos para as 11 horas. Esta é a Rádio Cidade FM, programa A Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece, com os fatos que geram a notícia. Nós estamos conversando sobre as obras do calçadão com o engenheiro Marcelo Garcia. Conhecido pela comunidade santa cruzense há muito tempo no ramo, no mercado por aqui, e está nos tirando algumas dúvidas importantes com referência a esta obra tão comentada e tão questionada pela comunidade, que tem trazido transtornos não somente ao trânsito, mas principalmente às empresas que estão localizadas naquela faixa de trabalho. Engenheiro, a pergunta é o seguinte, depois de encerramento do contrato com a primeira empresa ainda no governo Telmo, se fez, portanto, uma nova licitação, né? E aí a pergunta, qual o valor cotado ou um montante para a continuação da obra com essa nova empresa? Houve, eu te confesso que eu não peguei o valor exato, tá, de cabeça, mas deve ter sido um valor de 2 milhões. Eu ia dizer, deve ter sido um valor inferior ao primeiro. Né? Foram retiradas muitas coisas que foram consideradas redundantes, foi justificado para nós isso realmente, para agilizar, e foi refeito um estudo, né? Alguma coisa. E até para agilizar e tentar, segundo a orientação, e eu acredito que se isso tivesse ficado na mão de uma pessoa, né, e tivesse levado a ferro, nós tínhamos concluído mesmo na data, tá? Ficou a metade, justificativa seria por causa de encurtar o prazo e reduzir o custo também. E o transtorno, né? A garantia era que isso não ia entrar o Natal desse ano, que de fato não se confirmou, né? Houve até uma discussão na Câmara de Vereadores, isso, né? Eu até fiz um comentário na Gazeta aqui, não sei se apagaram ou não, se discutiu que a promessa da prefeitura era interromper no Natal e continuar, isso é uma mentira, tá? Mas não aconteceu. Não, é uma mentira. Né? E quem quiser me processar, eu tenho prova de não se realizou a promessa. Não, a promessa por escrito que se concluísse dia 5. Eu tenho um documento assinado. Mas na prática não. Na prática até hoje não terminou. Né? Aquela quadra ali, ontem eu passei lá, aquela quadra ali tá cheia de buracos, tá tudo aberto. Eles simplesmente não concluíram aquela quadra, partiram para outra sem concluir aquela ali. Isso. O que foi feito está se desfazendo e buracos desse tamanho até que uma senhora coloca o pé ali, quebra o pé. Eu não estou falando bobagem, estou falando uma coisa possível, séria. Né? Então, essa questão, inclusive, nós levantamos aqui no programa, essa questão do perigo para as pessoas idosas andarem naquela... Sim, e de noite eu caminho, eu saio da academia e vou caminhar ali à noite e eu vejo os buracos ali, buracos abertos, entendeu? Aí o cara só reclama.
Gente, não é só reclama, a gente tem que vir fazendo. Eu não sei se é por medição, por que é, eu não sei se é para da empresa, da fiscalização. Termina o que está começado lá, fecha aqueles buracos, além do risco, tá horroroso. Sim. Aquela quadra continua horrorosa, não é porque tem calçadas ali, né? Tem calçadinha do lado, tá horrorosa, por que não concluíram aquela quadra ali já? Passamos para outra. Vale lembrar que esse contrato termina em março. Eu não entrei nessa licitação, na realidade eu não sei se houve renovação ou não. Eu acabei estudando aquele assunto ali do banheiro, tá? Se vocês quiserem falar. Sim, depois a gente vai falar. Mas ali eu não olhei mais, mas o contrato ali encerra em março. O prazo de execução era até final do ano, novembro, se eu não me engano. E o contrato se encerra em março. É óbvio que vão haver aditivos, que vão haver alterações contratuais. Prorrogação de tempo. Prorrogação, se as justificativas vão ser aceitas ou não. Talvez até dê valor, né? Dê valor, Talvez até dê valor, né? Aí se criado um termo aditivo, provavelmente os preços são outros hoje, né? Existe aquela mercadoria, né? Existe aquela adequação. Aquela faixa, né? Aquela adequação que tu sabe que venceu 12 meses, é possível. Agora, sempre tem aquilo que não é previsto, né? Sim. Eu, como empresa que presta serviço também para o órgão público, eu entendo que é justo com as empresas que elas também têm essa possibilidade. O que não está escrito não pode ser feito, né? Mas quando tu assume um compromisso de cumprir uma determinada obra num determinado prazo, cabe à empresa também dizer que não vai fazer, né? Cabe à empresa dizer eu não consigo, né? Não consigo. Eu já abri mão da empresa que eu digo eu não consigo fazer nesse prazo que vocês estão me exigindo. Ou não entro na licitação, ou não faço, né? Pra gente encerrar aqui o caso Calçadão, depois entrar na obra Banheiros Públicos, né, Altemiro? O Altemiro bate bastante aqui, cobra, quero entender. Que eu vou apanhar, né? Quero entender por que de 317 mil reais para reforma já de 22 banheiros, reforma, né? Não é construção, era 244 para 317. Mas isso é um assunto só para a gente concluir. Eu quero lhe fazer uma pergunta, o senhor que teve acesso aí ao processo e tá em cima, acompanhando e está fiscalizando, né? Como fiscal do povo, né? A pergunta é o seguinte: diante de tudo isso, a gente vê que existe um embrulho jurídico muito grande, né? Existe um embrulho jurídico muito grande, inclusive com o AMP participando aí, acionado pelo amigo que é o nosso entrevistado. A pergunta tem algum parecer dentro desse processo licitatório da Comissão Municipal Permanente de Licitações, que existe um presidente da Comissão de Licitações, um secretário e um suplente, né? É formado com dois suplentes, né? No mínimo 3 pessoas, funcionários públicos concursados, tem que ser concursado, que fazem parte da Comissão Permanente de Licitação. Pergunta: existe um parecer? E do setor jurídico da administração pública municipal, tem um parecer explicativo para não conclusão da obra, para que este processo todo até agora não tenha chegado ao fim? São 2 processos, né? Sim. Primeiro processo, onde foi aberto por força, nem por força do Ministério Público que o contrato anterior foi cancelado, tá? Segundo foi a nova gestão que resolveu cancelar com a empresa. Porque com relação a algum parecer no processo anterior, tá? Da outra empresa, eu não sou advogado, não tenho, né? Mas assim, não foi se discutido nada nas audiências que nós tivemos com relação ao processo licitatório em si. Santa Cruz tem um processo licitatório muito transparente, né? As pessoas são muito sérias nesse sentido, muito céleres. É importante deixar aqui. Às vezes algumas pessoas acham que o processo licitatório permite, hoje não permite, a fiscalização é muito grande. O funcionário de carreira, tá? O funcionário de carreira, são os fiscais, sabe muito bem, eles prezam pela idoneidade deles, né? Eles prezam pelo nome pelo deles, trabalho, se aposentar direitinho, né? Isso, né? Sempre que há algum desvio, alguma ordem... Hoje o TCE está bastante em cima e as pessoas também. Né? Não, assim, o processo licitatório de Santa Cruz é um processo muito tranquilo. Cristalino. Cristalino, no que diz respeito aos funcionários que executam todo o procedimento. Então, elabora e acompanha. Não houve nenhum questionamento com relação foram cumpridas as etapas, as 2 empresas foram desqualificadas, houve o prazo de recurso, a empresa fez o recurso, um foi aceito, outro não, a empresa ganhou. O problema está com a contratada, no caso. O problema houve com a contratada e com a não notificação em tempo aí. Fiscalização houve aí do município. Houve aí, eu tenho que tomar cuidado com as palavras, mas houve sim na época aí
uma série de omissões aí para que a empresa não fosse notificada da forma como deveria. Não, vamos lá, mais na palavra do que... Não houve notificação, na lei, não estou inventando nada, sim, no Ministério Público isso, que não houve notificação oficial do Departamento Jurídico para a empresa. Digamos assim, foi um tanto frouxo, né? Esse é o acompanhamento, né? O acompanhamento técnico foi bom, tá? Vamos falar sério. O sim. acompanhamento dos fiscais foi bom, foi em cima, tem centenas, dezenas de notificações. O cumprimento da lei é que falou, né? Que o técnico, o fiscal, é importante, eu vou aqui defender os colegas. Sim. Os fiscais, eles vão lá, notificam a empresa, tu tá atrasado, tu não cumpriu tal etapa, e ela encaminha isso para a Secretaria de Administração, que encaminha para o jurídico. Cabe ao jurídico tomar... Por que o jurídico... É por isso que ele fez a pergunta. O jurídico trabalha junto com a comissão permanente das licitações. Isso. É eles quem tomam decisões e criam restrições contra o prestador de serviço, não. Por isso que eu lhe perguntei. Tem algum posicionamento, né? Tem algum documento que pune, que determina, olha, a empresa não tem condições, se chegou à constatação de que a obra não vai ser terminada, vai ter que ser, vamos ter que fazer valer a cláusula número tal do contrato lá, papapá. Quer dizer, não tem nada... Até a administração anterior não havia sido feito nada, tá? Isso aí. A posição que nós tínhamos, inclusive tem em ata isso, tá em atas de reuniões nossas com a prefeitura, que quem mandava em tudo isso era o prefeito, né? Lamentavelmente. Ele que decidia. Eu ouvi isso muitas vezes, eu não consigo fazer nada porque está na mão do prefeito, o prefeito não recebe ninguém e a ordem é uma coisa ditatorial. Eu lamento dizer isso. Ele era autoritário. Não, eu lamento dizer isso, mas ele xingava até os vereadores, enfim, ele xingava todo mundo. E lá o que me diziam era isso, e tem escrito, né, e a pessoa que me dizia, o secretário, uma pessoa... Isso não tem nada demais, né? Está com o prefeito disse que não é para fazer nada, ninguém consegue nem falar com o prefeito, é para continuar, e deu o assunto com o prefeito. Então... isso só se resolveu na realidade. O Ministério Público ele tem as suas dificuldades, né? De encaminhar as coisas em tempo hábil, né? Claro. E houve sim a rescisão contratual com a nova prefeita que tomou essa decisão, e nós achamos inclusive que isso ia se resolver, nós achamos que o Natal ia ser normal, e todo mundo feliz e contente, foi de fato. Mas a decisão dela foi acertada, né? A decisão foi acertada. A decisão da atual prefeita foi acertada. Não, inclusive tinha que rescindir mesmo o contrato com essa empresa, né? Volto a dizer, na primeira semana eles foram lá, fizeram um ligeirão, deram um geral, liberaram, mas era janeiro, né? Já era tarde. Mas já se criou ali uma ilusão, agora vai. Não, aí, agora nós estamos bem, agradecemos tudo, né? Houve que depois, né, a gente está nesse imbróglio até hoje aí, né? Então, vamos dizer, ouvi autoridades dizendo que os comerciantes estão reclamando, que nós estamos fazendo, eu ouvi o absurdo, inclusive, tá? Volto a dizer aqui, ouvi um absurdo de um vereador dizer que os comerciantes estavam reclamando que ele ainda ia estudar uma maneira de cobrar a participação, tá? A participação da população, dos comerciantes daquela área na despesa dessa obra. Como é que chama a participação do município, que eles têm isso nas ruas, né? Sim. O proprietário paga uma parte, e eu vi um vereador dizer isso. Dizer que de tanta reclamando de barriga cheia, que eles iam ver uma contrapartida, né? Isso, que eles iam ver junto ao jurídico uma forma de exigir uma contrapartida dos comerciantes daquela área que estavam ganhando uma quadra. Uma obra em parceria, que eles chamam, né? E aí eu ouvi isso, entendeu? Porque nós vamos estudar uma maneira de cobrar deles, que eles estão reclamando muito. Digo, gente, pelo amor de Deus, as pessoas quebraram seus negócios, as lojas fecharam, muitos foram embora, outros estão tentando recuperar, empregos foram perdidos. Então, houve assim, eu vou dizer, eu sou muito sincero, né, nas coisas que eu digo, eu às vezes falo até demais, mas eu acho que houve ali uma falta de empatia, e eu quero crer que houve até uma forma propositada, entendeu? Bom, o rasgar aquela quadra lá já foi propositado, tá? Faltou já tinha sensibilidade, um faltou empatia, faltou sensibilidade, faltou... olha a velocidade com que as outras quadras estão sendo feitas, né? Olha a quadra lá do Corinthians. Aí, qual é a justificativa para a quadra do Corinthians está indo tão bem? Eu passo ali todos os dias, eu caminho, tem 4, 5 pessoas trabalhando ali, o comércio ali não é tão pujante quanto a outra quadra. Mas qual é a justificativa para aquela quadra ir tão bem, né? Então não está paralisada nunca, não ter dificuldade, talvez ninguém reclama. Mas como é que tu não vai reclamar se tem mais de 40 lojas naquela quadra ali e não tem movimento, entende? Direito adquirido. Então houve ali
uma desconsideração assim grande com relação àquele pessoal ali. E hoje ainda continua, né? O pessoal tá ali tentando se recuperar e aquela corda tá esburacada. Custava botar uma pessoa ali, eu falo assim, como administrador da empresa. Bota um cara, fechar aqueles buracos ali, um cara. Isso, inclusive, nós levantamos aqui, o senhor falou, né? Deixar uma pessoa encarregada só ali. Então, assim, aquilo ali é um processo. Ainda tá naquele ritmo ali, porque tem aquela quadra ali, tem a outra, ainda vai esse ano ainda. Já estamos em fevereiro, né? Ainda vai esse ano. O contrato volta a dizer que termina agora em março, né? Provavelmente vão haver aditivos contratuais de prazo, enfim. O valor com certeza tem, porque fechados 12 meses a empresa tem direito a realinhamento, né? De acordo com o IPCA, sim. Eu não sei o que o contrato reza nesse caso. Sim, é. E o fato é que o prejuízo é irrecuperável, né? E o que eu mais questiono, tá? Aí uma coisa aqui é o seguinte, não houve um aceno no município com relação ao IPTU daquele pessoal. Isso aí eu ia puxar, né? Agora. Né? Não houve IPTU, né? Assim, sim. Não, isenção, parcelamento. O governo não pode abrir mão da receita. Pode sim, tem casos especiais que ele pode. Eu não sou advogado, mas eu garanto que eu trago advogado aqui. Ele vai dizer, nossos colegas ali vão dizer, sim. Pode sim, existem situações especiais que o governo pode sim abrir mão de receita e poderia dar quanto é o IPTU de um prédio daqueles ali? Sim. Uma quadra, um imóvel daqueles que vale 1 milhão, tem prédio avaliado 1 milhão. E quem paga é o locador. Quem paga é o locador. Qual é o alívio no IPTU? Não é o proprietário do prédio, é o locador que paga. Um prejuízo... Justamente quem está sendo prejudicado pela obra. Sim, foi prejudicado pela obra, entendeu? Já então, seria um motivo, né? Eles não quiseram dar nenhum descontinho de 10, 20%, nada. Não, alegam que não podem, quer dizer... Nada. E aí eu pergunto, aí gente, eu vou dizer para vocês, e aí eu... Estou chutando balde, tira as crianças daí da frente da TV. Por que nenhum vereador apresentou isso? Foram lá e apresentaram uma proposta de isenção de IPTU e aí o vereador é o vereador que sempre defende, né? Não pode abrir mão de receita, isso não é possível, o assunto encerrou. É assim, é possível sim, alguém tem que pegar essa bandeira e dizer, gente, olha aqui, ó, houve um prejuízo, houve um prejuízo provocado pelo município, sim, deliberadamente ou não importa, aquele pessoal tem direito ao IPTU. Não, vamos parcelar, o IPTU tem reajuste agora, teve reajuste. Vamos parcelar o IPTU para reajuste. As pessoas... Então, assim, as empresas estão a pau e corda lutando para sobreviver, né? Não, as que estão lá. Isso aí seria uma despesa extra. As que ainda estão lá, né? Sim. As que ainda estão lá. E provavelmente não pagaram imposto, vão ser... Claro que já foi embora, fechou. Foram embora, provavelmente não conseguiram pagar suas despesas. Tem motivo de sobra para ter esse benefício, né? E as que ficaram ainda, mas então, assim, eu acho que há uma inversão, há uma coisa que, assim, às vezes se discute coisas... supérfluas e não se foca naquilo que realmente interessa, né? Que atinge a população, atinge determinado grupo diretamente, né? Às vezes tu pensa genericamente para não ter que encarar um problema que é mais sério, que vai decidir um embate, né? Eu preciso bater de frente aqui porque vou defender uma ideia que é justa, né? 11 horas, minha gente, com 10 minutos, 11 horas e 10. Deixa eu só apresentar os nossos apoiadores culturais. Lembrando que depois deste preâmbulo que eu vou fazer agora aqui no programa, o meu companheiro de bancada, Altemir Torman, entra no assunto aqui com o nosso engenheiro convidado, Marcelo Garcia, sobre a reforma dos banheiros públicos da Praça Central de Santa Cruz do Sul. Vamos entender um pouquinho mais deste assunto e tirar algumas dúvidas com você, como alguém que é do ramo da construção civil, sobre o montante do valor empenhado, sobre a necessidade deste valor, inclusive do termo aditivo que aumentou o valor inicial e, consequentemente, ter uma noção do que foi feito lá dentro para que se possa, portanto, entender da necessidade deste valor para a reforma, não construção, somente para a reforma dos 2 banheiros de Santa Cruz do Sul, ou seja, do centro da cidade. Falamos aqui para o curso Heimann do Sargento Fernando, AGE Distribuidora de Produtos Naturais, Luxtel, a minha, sua, nossa internet, Farmator H Farma, Erva Mate Nato Mate, Belas Águas Piscinas e Materiais de Construção,
Carvalho Colchões Eco 7, Construvale Materiais de Construção, Metal Esquadrias, do gaúcho Sérgio Almeida, que é o gerenciador da empresa. Beto Peças com Shopping de Ferramentas, Agrocomercial Campo Vitória e Cotiótica e Joalheria. Rádio Cidade FM, você, meu amigo, minha amiga, na melhor companhia. Permaneça ligado, permaneça ouvindo a Rádio Cidade. Aconteceu, virou notícia. Aconteceu, virou notícia. E se é notícia, você ouve aqui na Cidade FM. A Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece, tem sequência com a entrevista com o engenheiro Marcelo Garcia. Altemir Torman, o entrevistado é seu. Nós vamos só aguardar um pouquinho aqui, antes de entrar no assunto, que eu não entendi ali muito. Eu gostaria de falar, o senhor poderia falar essa dúvida que eu tenho, engenheiro? O seu nome é Marcelo I Garcia? Primeiro, O senhor poderia nos explicar? Assim? sim, é interessante essa história, que na realidade minha mãe é negra, né? Uhum. Minha mãe é negra, minha mãe faleceu agora em março. E o sobrenome primeiro, ele vem justamente dos escravos, né? Uhum. Na minha cidade, meu bisavô era escravo, o avô da minha mãe. Ele viveu na época da Lei Áurea, né? Uhum. A primeira lei promulgada, imposta na realidade, né? Foi a lei do ventre livre. Sim, sim. E o meu avô nasceu em uma família, né? E como ele foi o primeiro escravo nascido livre, e naquela época as famílias que davam nome para os escravos, né? E o dono do meu avô definiu que o nome dele seria Francisco I, por ter sido o primeiro escravo nascido livre dentro das terras dele, né? Aí meu avô teve 4 filhos e um filho, né? E a minha mãe primeiro, né? Que tem 3 irmãs e um irmão já falecidos. Todos são falecidos, na verdade, né? E aí todos somos primeiro, né? Então todo primeiro que existe no Brasil é parente meu direto, por causa dessa história aí na minha cidade. Tem origem do tempo da origem da escravidão, né? Eu sou de família de negros, né? Na minha terra é redundante, né? Na minha família me chama de alemão. Lá eu sou alemão. Quando eu vim pra cá eu deixei de ser alemão. Mas a minha família é de negros, toda a família de negros. E aí tem todos os primeiros espalhados por aí, né? Primeiro Danda, primeiro Lima, primeiro Andréia, todos os primeiros que existem no Brasil tudo tem origem da mesma família. São meus parentes diretos. Qualquer primeiro sobrenome primeiro que você encontrar no Brasil afora, aí são meus parentes diretos, de primeiro grau. Né? Interessante. E é ruim ser exclusivo, né? Porque Marcelo primeiro Garcia só tem eu, né? Primeiro Garcia só tem eu, como assim, só tem irmão, né? Então essa é a origem do nome primeiro. Uma história bonita, né? Deixa eu só concluir então aí, já que esse programa é cultura também, né? A lei também é cultura. Ele levantou a história de família, né? Uma história linda, interessante. Então, para explicar aqui para quem está nos acompanhando sobre a lei, né? São 3 leis, na verdade, uma antecede a outra. A lei do ventre livre foi a primeira, que determinava que todos os escravos nascidos a partir daquela data seriam livres. Isso é a lei do ventre livre, né? Todos os escravos que nascessem a partir daquela data de promulgação da lei seriam livres, não seriam mais escravos. Aí depois desta lei veio a lei Eusébio de Queiroz, que é a lei em que determinava que todos os escravos com 60 anos ou mais, a partir daquela data, seriam livres. E aí depois veio a martelada final pela princesa Isabel, que, né, a lei de 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, né, que libertou totalmente os escravos. Ouvindo a Rádio Cidade, você também fica sabendo um pouquinho da história, né? É verdade. Rádio Cidade, diferente das outras,
igual a você. Essa rádio cheira a polvo. Mas vai lá, banheiros públicos, Altemir. Agora, na semana que antecedeu a essa, a gente teve uma grande polêmica aí, né? Engenheiro, o doutor, não sei como eu posso chamar. Não, chama de Marcelo, gente, Marcelo, pelo amor de Deus, até porque o pessoal da Civil vai enlouquecer. Vai enlouquecer. Que, inclusive, um vereador da cidade, né, ele, como a função do vereador, a gente sabe que é fiscalizar. Sim. Ele meio que quis, né, numa boa, tranquilo, né, um cara muito tranquilo, um cara idôneo também, quis levantar, assim, a questão dos banheiros, né. Pedir informações. Pedir informações. Porque o banheiro, a reforma do banheiro foi levantada por um valor de 244 mil. Né? E aí depois teve esse aditivo de contrato que foi falado para 317 mil reais. Pelo que o senhor havia falado antes, um aditivo não pode passar de 25%, né? Sim. O contrato prevê isso, o contrato licitatório prevê isso. Isso é lei? Isso é lei, tá na 866. Tá. E aí, como é que a gente poderia, como assim, explicar mais ou menos o panorama geral, como o senhor poderia nos explicar melhor esse aumento superou esse percentual. Aí eu queria, antes de falar desse assunto, dizer que eu não estou aqui para defender A ou B, tá? Assim, é importante, né? A Rádio também não. A gente só quer entender. Isso. A gente quer entender e os ouvintes, né, os nossos ouvintes também gostariam de entender. Eu acompanhei isso. São informados. Sim, claro, eu acompanhei essa polêmica, inclusive eu pus um comentário. Eu acho que os vereadores, todos os vereadores, tá? Todos. E eu sempre fiz isso, quem buscar meus históricos lá atrás vai ver que eu acho que o vereador ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala. Todos nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, principalmente o vereador, tá? Senão passa a ser simplesmente falácia eleitoreira, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso eu aprendi na minha vida profissional e aprendi também durante a campanha. E tudo que tu fala, as pessoas vão buscar lá. Hoje a questão do licitatório é uma coisa muito delicada, né? Eu acho injusto, assim, sempre culpam a construtora, a empreiteira, tá? Aí a gente vai nos lugares, pô, tu é empreiteiro, pá! Porque nós empreiteiros, e eu falo de todos os meus colegas que trabalham, tá, nisso, nós somos taxados como corruptos. Por causa da Odebrecht, por causa de, né? Pô, é empreiteiro, tu é rico, tu é milionário, tu é corrupto. Tá marcado. Tá marcado, nós temos uma tarde. E o político é a mesma coisa, sabe? Assim, o cara é político, é ladrão. Político é ladrão. Quando eu fui entrar na política, todo mundo dizia isso. Porque às vezes as pessoas falam e aí não falam com substância, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu me preocupo muito com o que eu falo com relação a essas coisas técnicas, né? Eu fui atrás desse assunto, tá? Fui pesquisar sério. Então hoje é o seguinte, isso aí, na realidade essa licitação ela foi no dia 13 de setembro, né? Ainda na gestão Telmo. O contrato, houve um processo licitatório normal, 3 empresas trabalharam, assim, 3 empresas participaram, todas elas sérias. Participaram do processo, 2 foram desqualificadas por questões documentais, apresentaram negativos, tiveram prazo de recurso, ganhou uma empresa que também é séria, que trabalha dentro do mercado seriamente. Importante a gente entender que essa licitação era 262 mil. A planilha que foi elaborada, ela era 262 mil, foi o valor inicial levantado pelo município, feito pelo setor de engenharia. Por que ela é tão cara? Algumas pessoas têm que entender. Eu não volto a dizer, não estou defendendo a administração. Não, a gente quer saber. Eu estou defendendo os técnicos que trabalham na secretaria. Tá? Sim, houve uma solicitação para a reforma do banheiro do município, né? E essa solicitação foi, os engenheiros, os arquitetos, eles têm a liberdade de definir uma série de quesitos que eles acham que vai ficar bonito, que é um banheiro central, é numa região importante, é um banheiro público, né? Se nós entrarmos hoje, eu tô defendendo sim os técnicos, tá? Mas não os políticos, tá? Eu tô defendendo os técnicos porque assim, em Gramado, por exemplo, tu entra num banheiro em Gramado, quem já foi nos banheiros públicos em Gramado, sabe do que eu tô falando. São portas de vidro, tu chega lá, tá super bem atendido, aquele banheiro, principalmente aquele que tá na Praça Central.
pela especificação eu entendi que era para fazer uma coisa bacana, tá? A gente questiona muito dinheiro público, aí é outro questionamento, tá? Quem é responsável ou não por ver se isso vai ser utilizado ou não é o técnico. O técnico sugere uma coisa bacana, um banheiro no centro. O projeto é bem bonito, tá? O projeto é bonito, composto por coisas que não são tão baratas. Mas como é que ele elabora isso? É importante as pessoas saberem. Toda e qualquer planilha feita para um processo licitatório, ela tem um guia, que é uma planilha elaborada pela Caixa Federal, que determina quais são os limites para cada item, não é da cabeça do técnico, tá? Elas, ó, se vai usar forro de gesso, o metro quadrado tem que ficar entre esse valor. Se vai ser feito um piso, esse piso tem que ser esse valor. Essa lista ela é lançada pela Caixa, atualizada mês a mês. Todo o orçamentista dentro da prefeitura, quando ele vai propor um projeto, ele tem que seguir como base e que nós chamamos de SINAP, tá? Que é uma planilha que também orienta aí as construções feitas pela Caixa Federal. Então, essa planilha é elaborada com base nesse estudo, tá? Então não é o prefeito, não é o político. Ela tem que ser obedecida. Ela tem que ser obedecida. Inclusive a empresa que entra na licitação, ela sabe que esses são os valores e ela está ciente de que ela não pode mudar esses valores, ou então ela não entra, né? Então houve esse levantamento, o projeto é bonito, tá? É um projeto composto de coisas que relativamente caras, mas que não tem nada fora do contexto, tá roubando. Gente, ninguém rouba em licitação, vamos deixar bem claro. Tá? Essas coisas que vamos não defender. Tem como. Não tem como roubar a licitação, tu sabe disso, né? Pode haver algum acordo lá com alguém lá em cima, mas ninguém rouba na licitação. No processo licitatório é conversa fiada. O fiscal não vai fazer isso, o fiscal não vai se meter, e a empresa está amarrada, o dinheiro passa pelo caixa do município, emitido nota fiscal. Então, gente, vamos tirar da cabeça, eu vejo muita gente falando assim, vamos concentrar em coisas importantes, não existe roubo em licitação. Não existe roubo na licitação, tá? Então, hoje mais ainda, né? Tá todo mundo em cima. Então, vamos tirar da cabeça que eu vejo as pessoas falando bobagem, às vezes gente inteligente fica falando, vai ver quanto fulano ganhou, ninguém ganhou, tá? A empresa que está trabalhando é uma empresa séria, tá tudo certo. Quando foi feito o processo licitatório, 266 mil. Claro que o processo licitatório é para reduzir esse custo. As empresas se apresentaram, 2 foram desqualificadas, uma ganhou com a proposta de 244 mil. Tá? Esse foi o valor do contrato, 244 mil reais. Tá? O contrato, né, que eu acho que quem sabe, o contrato prevê que esse valor não pode exceder o valor de aditivos que precisa, tá? Gente, precisa aditivo. Por quê? Porque vamos adicionar porque o cara quer mais dinheiro. Não, precisa ter um valor de aditivo, justamente porque a obra se estende por um ano, há um realinhamento. Outra coisa, coisas que o técnico não previu, ele não é Deus, ele não tem como prever. Principalmente quando são coisas velhas. Começa a derrubar, começa a aparecer coisa velha. E aí, não previu, na casa da gente é assim. Então existe essa flexibilidade colocada de uma forma honesta, né? Claro, a fiscalização cabe ao fiscal, se isso é justo ou não. Então, houve esse contrato, a empresa começou. Logo em seguida, esse contrato contém 4 aditivos, tá? 4, tá? O aditivo não é só dinheiro, aditivo é tudo que se acrescenta, né? As pessoas não sabem, aditivo. Tem um aditivo que é justamente corrigindo uma cláusula contratual que fala do realinhamento, né? Que é 12 meses a partir da apresentação da proposta. Antes dizia que era 12 meses do contrato, então às vezes 6 meses começa o contrato, começa a execução, e isso dá um hiato de 6 meses. Então a empresa colocou que quando apresenta a proposta, 12 meses dali ela teria direito a reajuste. Foi o primeiro aditivo. Segundo aditivo de valores, no valor de 44 mil reais, tá? Que é referente à estrutura do gesso. Houve a necessidade de fazer uma estrutura para o gesso, foi orçado e foi aprovado. 44 mil. 44 mil por quê? Né? Eu não estou aqui defendendo a prefeitura, tá? Ao contrário, estou defendendo a forma como é feito, para que as pessoas entendam, dando a informação. Eu não vi, não estou fiscalizando, mas a menina que está fiscalizando, a menina bem séria, então assim, o que acontece? Houve a necessidade de fazer um suporte no gesso, que provavelmente quando tiraram o forro velho, viram que não havia como sustentar o gesso. Então houve a necessidade, estava previsto o gesso, não está prevista a sustentação. Houve esse adicional de 44 mil. Isso tudo é custo. É custo. Outro aditivo de 5 mil reais, que é justamente o realinhamento de preços, que é os juros, a correção dos preços, que aliás não corrige, tá? A gente sabe que está na construção civil, a construção civil explodiu, ele recebeu um realinhamento de 5 mil
Tá, quanto é que dá? Não dá 10%, 5 mil de realinhamento em 12 meses, cara, dá 3, 4%, né? Então, esses são os dois aditivos financeiros, tá? Tem um outro aditivo que é de prazo prorrogado, foi prorrogado de 23 de novembro agora para 23 de fevereiro, agora encerra o contrato para a empresa, encerra o prazo para a empresa construir agora, dia 23, tá? 23 agora de fevereiro, e esses são os 4 aditivos, 2 de valores e 2 de alteração de contratos. E o valor total, na realidade, do contrato não é 317. Hoje o valor está em 17? Não. O valor hoje do contrato... houve uma supressão de 5 mil, porque sim. quando há aditivo, ele retira aquilo que não vai mais ser colocado e coloca aquilo que vai ser colocado novo. Então houve 296 o valor dos aditivos, né, do valor do contrato, e uma subtração de 5.900, de 6 mil. Então nós temos hoje, na realidade, em torno de 290 mil esse contrato, e não 317. Aí está dentro do... Está dentro dos 20. Quando falou em 317, eu vi a reportagem, né? Eu nem me preocupei se é justo ou não, porque eu sei como é que funciona. Mas o que houve, assim, ó, eu não sei de onde saiu os 317. Não sei. Não consta. Saiu na notícia, né? Tá no jornal. Mas no portal de transparência não está. Não está isso aí. Não existe esse aditivo. Tá no jornal. Então vamos ser justos, né? Se esse aditivo foi feito agora, nas últimas semanas, e ainda não apareceu no portal de transparência, alguém tem essa informação. Aí sim. Assim, mas hoje, se 317 excederia, não excedeu ainda o valor dos 25%. Então, às vezes numa fera aí de gerar alguma coisa, a gente vai lá e pá, né, coloca. E gera uma desavença que, por outro lado, também eu acho que a pessoa não pode se ofender, né? Eu acho que tu não pode se ofender se a pessoa questiona alguma coisa. Não. Eu diria, olha, eu vou me informar, não sei, vou me informar e te trago aqui um número verdadeiro. Então, esse número verdadeiro. Aí, ó... Excelência, né? Excelência. Excelência, esse aqui é o número verdadeiro. Nós gastamos isso com educação, né? Olha, eu me levantaria, né? Se eu fosse, se tivesse um lugar, eu levantaria com educação e diria, olha, eu não sei. Não é vergonha dizer eu não sei. Tem gente que tem vergonha de dizer eu não sei. A pessoa levanta e diz, eu vou... Não, eu não sei. Se o cara é um bom político, ele ganha em cima do questionamento do outro. Parabéns, né? A sua iniciativa é importante, os outros também, né? É o que eu faria, entendeu? Mas então eu faria, olha... Vamos buscar as informações, gente, né? Vamos lá, porque eu tô junto, eu também sou vereador, né? Então eu também tenho interesse que isso seja transparente, né? Mas não foi assim que aconteceu, né? Eu falei lá... Tivemos uma revolta quase, né? Eu falei ali num comentário que eu pus na Gazeta, algumas pessoas até me criticaram, mas... Assim, eu acho que quando se discute um assunto, que no final das contas a origem do assunto é sem sentido, se discutir uma coisa ali sem necessidade. Vamos procurar a informação técnica correta e vamos lá. Gente, eu tenho que dizer assim, ó... Porque é um direito, inclusive, do vereador que solicitou informações, é um direito dele. Mas isso está é uma atribuição dele, né? Claro, e graças ao Capiberibe, que hoje está sem mandato, volta a candidato a senador, graças ao Capiberibe isso aqui está lá para qualquer coisa. O meu trabalho, na realidade, eu me dediquei nesses últimos 2 anos a esclarecer as pessoas, fazer com que as pessoas vão pegar a informação correta. Porque se a desinformação está aí, a gente tem que usar a informação a nosso favor para tudo. Não vou falar merda aqui, mas assim, eu acho que alguns vereadores nossos não se preocupam em saber, e aí eu me pergunto, é uma pergunta que eu tenho como cidadão, não tem política nenhuma nisso, então não sei. Claro. Eu queria saber por que nós temos tantos prédios centrais sendo alugados com valores altos na cidade para abrigar secretarias. Eu queria saber, curiosidade minha. Essa pergunta o vereador deveria fazer, né? Sem interesse político, ou porque alguns estão falando isso, falando aquilo. Gente, vamos vir esclarecer. Agora saiu uma polêmica, eu vi a polêmica ali dos prédios, 48 mil de alugar um prédio para abrigar uma secretaria, prédios espalhados pela região central, prédios de valores caros, né? É dinheiro nosso, gente, nós temos o direito de saber o porquê. Vem dar uma explicação coerente. Acho que o vereador deveria fazer isso. Cara, vamos lá ver o porquê isso, entendeu? Por que nós temos prédios caros. Vou fazer outra pergunta para vocês, que vocês vão comentar aqui. E a piscina? Sim, do Bom Jesus lá. A piscina?
O vereador Tá Bertrand... parado aquilo lá? Não, a piscina já foi decretada que vai ser retirada, mas eu sou louco, né? Me chamo de louco porque eu assisto a Câmara de Vereadores, eu sou um dos 48, 49, nós somos dois loucos, né? E eu me lembro direitinho o Bertrand quando levantou uma vez, e levantou e disse que nós estávamos gastando 50 mil em vigia naquela piscina, mensal. Nós tínhamos vigilância 24 horas para proteger tijolo. Né? Uma obra que estava estimada em 200 mil, nós tínhamos 50 mil de vigia, 2 vigilantes 24 horas protegendo o tijolo. Não sou eu que estou dizendo. Sim. Foi o vereador Bertrand na época que fez o levantamento e já tinham se passado 10 meses e isso já gerava 500 mil em despesa para o município. E não se podia questionar porque o prefeito estava enclausurado e não queria responder ninguém. E aí, todo custo, toda manutenção que foi da piscina, coisa hoje já se definiu que a piscina vai sair, que vão tentar fazer alguma outra coisa lá. E aí nós somos... Desperdício do dinheiro público e caracterizado o crime de improbidade administrativa. Assim, eu até nem questiono isso, mas... mas houve, né? Então, mas assim, a lei é bem clara. É muito ruim a gente bater, sim, entendeu? Eu tô aqui, ó, eu vou defender... Claro que isso aqui nós estamos falando do governo anterior, né? Isso, é do Telmo. Não é porque ele morreu que eu vou em Deus. Inclusive, eu trabalhei para o Telmo em Agudo, eu sou de Agudo, né? Eu trabalhei quando eu fui em 83, eu fui candidato a vereador na minha cidade, eu tinha 20 anos, né? E naquela época eu fiz 135 votos, fiquei a 15 de entrar naquela época, né? Agudo é uma cidade pequena. Nós trabalhamos para o Telmo, ele foi a primeira vez que ele foi candidato a deputado federal. Ele fez 172 votos, está lá nos anais, está lá 172 votos, ele fez 70% dos votos válidos para deputado federal em Agudo. Por quê? Por que eu não entrei? Por que o Cital deu aquilo lá? Foi aquele ano do voto vinculado. Tu tinha que votar para presidente, para senador, para governador, para deputado federal, estadual, prefeito, vereador, tudo no mesmo partido, lembra, sabe? Sim, no 83. Vejam só. Né? Então, tipo assim, eu era amigo pessoal do Telmo até então, né? Até a rádio sair. Até eu ganhar a concessão aqui, ele tinha contato comigo. Depois que a rádio saiu, está com 9 anos a rádio no ar, nos 8 anos do governo dele, ele nunca veio na rádio. Ele nunca veio visitar a rádio, né? Então, não quer dizer, não é por eu ter sido amigo, por ter conhecido ele, cogitá-lo, ter trabalhado um dia para ele, que eu vou dizer que ele era bonito ou feio, bom ou ruim. Mas isso aí foi um erro. Nós cansamos de comentar aqui, né, Altemir Cobrante, mas com tanta coisa para fazer, né? Com tanta coisa importante para fazer na cidade, fazer uma obra desse tipo dentro de um bairro. Aí cai, né, Francisco, naquilo que eu acho... O que é improbidade administrativa? Aquilo que eu acho que é a função do vereador. Sim, verdade. Né? A função do vereador é questionar isso, levantar. Eu achei excelente, ó, parabéns o vereador Leonel, que levantou a questão, né, que é importante, que trouxe o questionamento à tona, né, e acho que é a função dele mesmo, é a obrigação dele, né, mais do que isso, é a obrigação de todos os vereadores ali é justamente dar a resposta certa. Sim. Quem tem acesso a essa resposta, e na realidade ela é transparente, ela tá lá. Não, sim. Posso eu estar falando uma tremenda merda aqui, com perdão da palavra, mas não consta no portal de transparência. E se não consta, aí cabe também, por que não consta? Uma interrogação, né? Mas eu acho que não, tá? Eu acho que quem faz isso sabe muito bem. Quero saber, né? Quem faz esses lançamentos aqui tá por dentro. Essa última alteração contratual foi agora de 23 de dezembro, então é uma coisa muito recente, não houve, né, houve alteração de prazo. Se houve algum aditivo de valor, não consta no portal de transparência. Então, primeiro, importante a gente se munir de informações certas. E segundo, a gente não ficar bravo quando a gente é questionado. Foi uma questão que nós levantamos aqui. Questionar, né? Faz parte da função, né? Por exemplo, agora nós, querendo ou não, nós estamos lhe questionando, para o senhor trazer dentro do seu conhecimento uma resposta, né? E por que o senhor vai ficar bravo? Não, porquê, não né? tem, isso né? Aí tem que ser visto instrutivamente, não... Claro, não, eu vou me bater, não, peraí, não, eu não sei, não, eu vou bater, eu não acho que ninguém tenha ofendido ninguém, eu acho que houve, acho que houve uma falha aí Sim. Tchê, como a gente fala no campo, tchê, me dá esse troço aí, né? A gente vai no Nordeste, né, que eu morei no Nordeste, tu fala tchê, o cara chegou como tu é grosso, né?
Tchê, me dá um copo d'água, tchê, eles acham que tu é grosso. Então a gente está acostumado, tchê, quanto é que é o valor dessa licitação aqui para mim dar uma olhada? É o nosso linguajar, nossa tchê, cultura. Né? Eu vou dar uma olhada aí para ver, eu tô mal informado, eu não sei, daqui a pouco, até podia ter, eu não vi, eu acho que deveria ver a resposta, né? Dizer, essa resposta aqui não seria eu que deveria estar dando, né? Essa resposta deveria vir da iniciativa do público. Olha, na realidade houve um equívoco no valor, o valor é 317. Alguém vai me dizer, cara, tu tá por fora. Eu digo, então não tá no portal de transparência. Que tá lá. Sabe aonde, engenheiro? Sabe aonde existe muito equívoco da administração pública? É quando a Comissão Municipal de Licitações, ou o jurídico, ou o secretário de planejamento, sei lá, quem está à frente, né? Quem está à frente não é quem executa a obra. Sim. Quem executa a obra, ele está executando o que foi determinado através de um processo licitatório, né? Existem empresas que são leoninas nesse meio, tem, como em todos os lugares. Tá? O grande problema, e aí eu quero fazer um comparativo, da obra de reforma dos banheiros com a piscina lá, né? Com a piscina. Então, quer dizer... Eu vou citar aqui a diferença aí pela minha experiência em licitações como diretor de compras e licitações, coisa e tal. Onde é que está a diferença? No impacto orçamentário. 99% dessa turma não analisa, não computa o impacto orçamentário. O que é o impacto orçamentário? É o pós-criação da coisa. Quer dizer, aqui tu está gastando, vamos supor lá, 292, né? Vamos supor que arredondar para 300, para reformar os banheiros. Mas ele não tem um impacto orçamentário pós para te manter. Né? Claro, um cara sentadinho ali, que limpa ali, bota um troquinho para ele ali, coisa e tal, ajuda. Terceiriza. Exatamente. Quer dizer, tu não tem um impacto orçamentário. Agora lá embaixo tu tem um impacto orçamentário. Lá tu não vai só construir, tu vai ter que manter depois. Tu tá criando piscinas lá dentro, tu tem que manter a água, tu tem que manter os produtos, tu tem que manter pelo menos 2 pessoas lá, um guarda à noite, tu tem a luz elétrica lá, a coisa é forte, né? Então, quer dizer, existe, tu vai ter que ter 2 ou 3 profissionais pagos pelo município, diariamente lá cuidando, além do gasto com energia elétrica, com água, com tratamento dela. Isso é um impacto orçamentário, ou seja, aquilo que ele vai te custar mensalmente. Isso. É como tu contratar um funcionário. Tu não está contratando um funcionário, quer dizer, eu tenho 1 milhão na dotação orçamentária X lá, 31,20, material de consumo, ou 31,32, que é a dotação para a prestação de serviço. Bom, eu vou contratar o Francisco, para o Francisco ser o funcionário aqui. Ele vai ganhar R$1.000 por mês. Meu amigo, tu tem 12 meses, tu já morreu com 12 mil. 1.000 por mês, mais uma negociação, 13 mil. Né? Então, quer dizer, tu tem que contar, então não adianta tu botar 20 profissionais aqui, tu fazer obra tal, tu tem um impacto orçamentário. Será que o que eu tenho naquela dotação, ele é suficiente para manter a secretaria, ou aquela obra, ou aquele setor pelos 12 meses? Daqui um pouquinho tu corre o risco, se tu não conhecer a coisa, de no mês 9 ou 10 tu tá sem dinheiro na dotação. E agora o que eu faço? Aí tu vai ser obrigado a recorrer, a entrar com um pedido de suplementação de verba naquela dotação via Câmara. Senão te pegam nas pedaladas fiscais também, né? Quer dizer, então, isso não tem... A gente está vendo, doutor, que isso aí não... As autoridades não estão se preocupando muito com isso, não. É por isso que acontecem obras, para nós aqui, faraônicas como essa aí, foi um erro do Telmo, não tem como passar a mão por cima, foi um erro, que bom que a atual administração vai resolver esse problema aí, né? Eles têm atacado. Que bom que eles vão resolver esse problema. Estão corrigindo um erro do passado. Nós temos aí, eu vi esses dias também, acho que não sei se vocês comentaram aqui ou não, nós temos uma questão ali que é importante, que é o restaurante panorâmico lá em cima, né? Que houve... eu te confesso que eu estive lá outro dia, achei lindo, achei maravilhoso, só que e acho que valorizaria muito aquela região lá, mas eu penso, houve um estudo
houve um estudo econômico, financeiro aqui lá, né? Houve antes de investir aqui ali no Schenstedt? Não, Parque da Cruz. Lá em cima do... Fizeram um restaurante. Um restaurante, lindo, maravilhoso, mas houve uma análise, um estudo, né, de viabilidade econômica disso aí, que na iniciativa privada a gente sempre faz um estudo de viabilidade para saber se a gente vai investir 1 milhão, isso tem que retornar em 5 anos para ver se, né, houve esse estudo para ver se havia retorno financeiro. Houve uma pesquisa para ver se os moradores da região aceitariam, ou houve também, não sei, estou falando uma coisa que cala em minha boca, né? Mas se houve um estudo junto às empresas do município, se havia interesse em alguma delas, se eu vou fazer um restaurante lá e o poder público não tem conhecimento disso, chama as empresas do setor e diz, gente, nós vamos fazer esse projeto aqui. Algum de vocês se interessaria? Vocês teriam interesse em lugar? Hoje estão com dificuldade de locação lá, e creio eu por uma série de dificuldades de pôr um restaurante lá em cima, né? Porque então hoje a dificuldade é bonito, mas eu vou botar um restaurante lá para ninguém ir, para atender só o pessoal daquela região, não é uma zona comercial. Mas eu não entendo, eu tô falando uma coisa que eu não entendo, só tá levantando uma situação. Eu tô levantando hoje, tem lá, mas quando foi feito, quando foi aprovada essa verba, alguém, e aí eu retomo os vereadores, alguém questionou esse investimento. Olha aqui, vem cá, vamos fazer um vereador, vamos fazer um restaurante lá em cima, mas chamamos algum especialista. A Globo tem muito especialista, desculpa falar Globo aqui, mas é só por causa da charge dos especialistas, né? Algum especialista foi chamado para discutir se é viável um restaurante lá em cima, né? A viabilidade de um restaurante, se alguém, o proprietário de restaurante teria interesse, se aqui na praça, no centro, nós temos uma concessão, né, de um restaurante, lá e aqui no centro central, né? E lá havia viabilidade econômica antes de investir esse dinheiro. Quem é que vai querer subir o morro para almoçar? Né, assim, aquela região é linda, maravilhosa, né? Linda, aquela região é linda, maravilhosa, realmente merece ser valorizada, mas construir um restaurante lá em cima, tem alguma empresa interessada? Mas isso tinha que ser feito antes, quando passou na Câmara de Vereadores esse projeto, deveria ter sido analisado. Então, às vezes, eu não quero aqui criticar a Câmara, porque eu acho que a gente só ficar batendo pau, as pessoas se ficam batendo pau, não adianta, entendeu? Mas, gente, acho que o vereador tem que procurar coisas, assim, se procurar, encontra coisas mais importantes, com impacto mais... Isso aqui, eu acho que gerou uma polêmica, ficou um bate-boca. Horário nosso lá, de um vereador atacando, outro batendo, outro se defendendo. Enquanto que eu acho que se colocasse um assunto que realmente impactasse, né? Eu reclamo até hoje, isso eu vou falar, nenhum vereador abraçou a causa da Marechal Floriano. Nenhum. Não tinha nenhum vereador. Minto, a Nicole. A Nicole foi 2 ou 3 vezes lá e falou. A Nicole. Falei pra ela esses dias, cruzei por ela na câmera, jogou parabéns, tu foi a lá. única. Foi a única que defendeu a causa. Isso agora no finalzinho, porque lá atrás, ninguém nem falava daquilo, só falava, não sei o que, mas ninguém falava nada. E eu digo, eu não entendo por quê, porque aqui não tem voto. Aí ficou ano passado todo de novo, né, cara? Ninguém abraçou aquela causa ali junto pra discutir. Pelo menos pra prefeita nos receber. Se eu tivesse um vereador do nosso lado, eu fazia faz a receita, a prefeita. E o grande problema é que o Zé Povo não tem acesso, né? Na verdade, aos vereadores executivos. O executivo nem se fala, não recebe autoridade, não vai receber o Zé Povo, né? Mas mesmo aos vereadores, tu tem dificuldade para ter acesso ao vereador. Vai encaminhado para assessores. Sim, né? sim. Que na maioria das vezes não resolve nada, né? Não, eu vou encaminhar, mas na verdade não encaminha. E o que poderia daqui a pouco ter sido um vínculo de aproximação foi barrado pela Câmara quando votaram contra a Tribuna Livre. Eu acompanhei a questão da Tribuna Livre ali. Aí terminaram de matar, né? Mas isso aí é uma outra questão que a gente pode se ver num outro momento, né? Já queremos agradecer aí, né? Só para concluir o caso dos banheiros, então também já está encerrando. Só para concluir ali, na sua opinião, o processo de execução da obra dentro da modalidade de licitações que foi feita de forma normal, correta? Se tudo que consta, e eu acredito que sim, no portal de transparência condiz com o que está acontecendo, não tem nada de anormal, né? Não tem nada de anormal. Dentro das normas da lei. Está dentro das normas da lei. As especificações são de coisas de qualidade, tá? Mas eu acredito que o projeto
tem a ver com um banheiro público no centro da cidade. O senhor chegou a visitar a obra lá dentro? Eu não, lá dentro não entrei, né? Mas eu analisei os projetos e analisei as planilhas e os custos. Eu te diria que é um projeto bonito. Sim, sim. Né? É um projeto bonito. Embora, se é para ser um banheiro para ficar aberto, né? Ter acesso. O seu embasamento da legalidade é com base no projeto da engenharia. Um projeto de engenharia, um projeto bonito, um projeto bem feito. Eu acho que a questão de caro ou não depende da disponibilidade do recurso público. Se eles tinham recurso, é para ser um banheiro bom, a gente usa. Eu levava o meu filho pequeno, dei banho nele ali, nas cuecas cagadas dele ali naquela pia, né? Então eu acho importante, eu ser o único banheiro público que nós vamos ter ali. Eu achei o projeto bonito, estou elogiando aqui. E é bastante usado, visitado. Bastante usado. Quando eu vim para cá, eu achei lindo ter um banheiro. Da cidade onde eu venho, se tem banheiro, é lugar de ponta e droga, né? Na boa, sempre. Pelotas via nos banheiros lá, era para usar Porto droga. Alegre, né? Ali, quando eu vim para cá, tinha um banheiro limpo. Tinha um banheiro limpo, tinha papel higiênico, tinha tudo, né? Então eu acho assim, esse banheiro estava abandonado uns anos, eu acho que o projeto é bom. Não vi nenhuma ilegalidade ali mesmo, né? Técnica, tá? Não há excesso não ali nos valores, as coisas são caras mesmo. Agora, quem aprovou o banheiro caro é outra história, mas um banheiro, houve um motivo, né? Eu acho que a discussão ali na Câmara é inócua, né? Desnecessária. Agora só obrigado por trazer essas respostas para nós aí que esclarecimentos. Eu confesso que sou totalmente leigo nesse assunto. Não, mas a maioria das pessoas são, né? Então, assim, eu posso até ter falado alguma coisa assim que não é conivente. Não, mas assim, por isso a gente traz os especialistas, as pessoas que trabalham nisso, para que a gente possa ficar a par do que realmente acontece. As informações que chegam, às vezes, não são, né? Então, desculpa se daqui a pouco eu falei... Não. É assim, eu falei, às vezes as informações chegam de forma errada, ela é divulgada de uma forma errada. Largar uma informação no ar, às vezes, cria um inconveniente para todo mundo, né? Traz a informação correta e deixa que as pessoas decidam, né? Isso aí. Também saiu uma questão no jornal também que foi colocado o senhor como pré-candidato a deputado estadual. Gostaria que o senhor nos desse... Dá uma pincelada aí nessa possibilidade, né? Os últimos minutos aí que a gente tem... Não, a política realmente eu tenho que encerrar logo porque eu me irrito muito, então eu tenho que tomar cuidado aí. A política ela me irrita demais, tá? Mas assim, eu sou presidente do PSL aqui na cidade, né? Então houve uma fusão, durante a fusão, o partido, fui surpreendido na realidade, né? Pelo convite do partido. Nós temos 3 nomes na realidade, 3 bons nomes, inclusive do vereador, 4 com ele, né? Eu acredito que o partido vai estar super bem atendido, qual deles for escolhido, tá? Isso ainda não está definido, né? Seu nome foi disponibilizado. Eu coloquei meu nome à disposição, assim como os demais também. Eu acredito que qualquer um daqueles que for escolhido, nós vamos fazer uma reunião, vai haver uma reunião agora com a presença do presidente do partido, do União Brasil. Hoje está sendo votada a fusão, então a partir de hoje, a partir de amanhã, hoje nesse momento, está sendo votado junto ao TSE a união dos 2 partidos, a fusão, né? A fusão, o que destrava muita coisa, né? E permite com que a gente comece a tomar os próximos passos. PSL e DEM? PSL e DEM. Eu abri mão da presidência... Eu era presidente do DEM. Do DEM? Joia. Eu abri mão da presidência, tá? Eu abri mão da presidência porque eu acho que o partido não pode ter dono, né? Então, se tu vai ser candidato, tu não pode ser o... Sim. É uma norma, né? Uma filosofia, na realidade, porque hoje o que acontece? O dono do partido é o candidato, o presidente... Não, eu abri mão da presidência e coloquei meu nome à disposição porque eu acho que eu não quero ser dono de nada, eu quero colaborar. Então, se eu vou ser, eu não posso ser eu ter a chave do cofre e ao mesmo tempo ser o cara da campanha. Então, meu nome foi colocado, então, na fusão agora, nós devemos ter isso, o União Brasil existe, agora nós vamos fazer uma votação interna do partido para definir qual vai ser o candidato. Meu nome foi colocado à disposição para candidato a deputado estadual e eu acho que eu nunca fui político, né? Acho que a gente tem que parar um pouco com essa coisa de achar que a política é para políticos, né? Eu vi o dia inteiro meu pai dizendo, política é para político, não te mete nisso, não te mete nisso. Se a gente não se meter, a política vai ser eternamente conduzida, né? A gente tem que parar hoje nós temos essa coisa assim, ó, eu por exemplo, tenho que declarar aqui, tá? Porque eu fui questionado, diz muito de mim, eu sou a favor da vacina e sou a favor do tratamento precoce. Tá? Porque eu vi gente sendo salvos, né? Vi.
Bom, é minha opinião, tá? Então o que acontece? A gente é redundante porque hoje tu tá dividido o Brasil, ou tu acredita na vacina e é contra o tratamento precoce, ou tu não acredita na vacina e é a favor do tratamento precoce. As pessoas têm que escolher um caminho hoje, essa esquerda ou direita. Sim, tá? sim, sim. Então, eu acho que isso prejudica muita gente, minha visão, tá? Eu acho que a gente tem que pensar por nós mesmos. Meu nome eu coloquei por isso, tá? Porque eu acho que a gente tem que... Política não é só para política, é para nós que somos cidadãos, que temos um emprego, que temos uma atividade, que temos colaboração, Índole. temos colaborar, índole, né? Se eu não me posicionar hoje, vão decidir por mim amanhã. A gente fica na corrida dos Tamo ratos, nessa, né? a gente fica naquela corrida dos ratos, É né? verdade, é verdade. Sempre trocando figurinha, vamos fazer experiência, agora vamos ser socialismo. Não, agora vamos ser de direita ou de esquerda, usei o termo errado, sim. mas nós vamos experimentar a direita, não deu certo, vamos experimentar a esquerda. Aí filósofos e estudiosos ficam brincando com a nossa população, Exato. um brinquedinho, um joguinho de esquerda e direita, né? E aí, não deu certo a esquerda, então vamos tentar a extrema direita. Então as pessoas, o cidadão... Brincam com ideologia. Brinco com ideologia. Aí eu vi pessoas tomando vinho, discutindo ideologias e teorias, né? Teorias. Cara, eu vim de família humilde, minha mãe era faxineira, meu pai era mecânico, desde que eu me conheço, meu pai estava trocando emprego. E aí a minha mãe dizia, alguém está lá resolvendo para nós. Não, o prefeito vai resolver, o governador vai resolver. As pessoas ficam esperando. Sim. E nós crescemos, estudamos, eu fiz faculdade, eu voltei. E eu até uns anos atrás eu ficava esperando. Eu achava que tinha alguém preocupado com isso. Não tem ninguém preocupado com isso, gente. Nós é que temos que nos preocupar com isso, né? Gente, chegamos ao final do programa, 8 minutos faltando para o meio-dia. Muito obrigado ao Dr. Marcelo Garcia, né? Obrigado pelo carinho. Engenheiro, né? Da construção civil, profundo conhecedor das leis, das diretrizes de licitação, nos ajudou bastante, nos trouxe esclarecimentos importantes e precisos na área, e agradecemos muitíssimo pela sua presença, pela sua colaboração, e é claro que esperamos o amigo que retorne outra vez para conversar conosco. Está contigo, Altemir. Rádio Cidade, diferente das outras, igual a você, no programa Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece, engenheiro Marcelo Garcia. Um rapidinho aí, uma mensagem de finalização assim do nosso bate-papo. Não foi bem uma entrevista, né? Sim. Não, gente, agradeço o convite de vocês, tá? A oportunidade que vocês me deram de falar um pouco. Sempre que precisarem eu estou aqui, tá? Eu trabalho muito com isso. Se eu não souber, eu vou me informar, eu vou trazer informação. É um prazer e um privilégio, né? A audiência de vocês aqui, participar dessa reunião. E eu deixo uma mensagem simples para as pessoas, né? Não esperem nada, ninguém tá fazendo nada por nós. A gente que tem que fazer, tá? A gente tem que ir atrás. Não fique achando que alguém está fazendo alguma coisa por vocês que não estão, né? Vão atrás, não esperem. E eu volto a dizer o que eu fiz um vídeo lá pra mim, tá? Eu fiz um vídeo lá e coloquei o rando do sapo surdo, tá? Põe uma ideia na cabeça, coloque, não ouçam quem diga que não vai dar certo. Sigam o seu objetivo, trabalhem duro, com honestidade que vai dar certo. Certo, grande abraço, 5h30 para o meio-dia, bom dia, bom almoço. Bom dia, bom almoço, tudo de bom, boa semana. E mais uma vez gratidão. Capaz, eu que agradeço. E com certeza vamos acompanhar aí a sua caminhada, né? E a Rádio Cidade está aí de braços abertos aí para receber pessoas da sua estirpe, né? Obrigado. Aqui conosco. Né, São Francisco? Estamos aí de... Com certeza. Tamo junto. Obrigado, vamos lá. Um abração, fique com Deus.